Você sabe que aqui na LQN o objetivo principal é fazer o possível e o impossível para que os quadrinhos nacionais alcancem o topo. E ó, calma lá, eu não sei exatamente o que a gente precisa fazer não, tá? Mas acho que a gente concorda que para isso acontecer nós não dependemos só dos autores, mas de todo um ecossistema com diversas peças. Autores, distribuidores, gráficas, revendedores, influenciadores e editoras, coletivos, grupos, estúdios, revistas, etc. E é sobre essa relação autor e editora e etc. que nós vamos falar hoje. Diante de alguns acontecimentos recentes, muitos LQNos e LQNas me procuraram recentemente perguntando se eu não ia me pronunciar ou falar sobre o assunto. Não é novidade para ninguém que os principais apoiadores e um dos públicos-alvo da LQN são os autores. E é por conta desses autores que nós estamos aqui até hoje. E por conta deles que eu decidi elaborar esse vídeo. Vale lembrar que todo o conteúdo do vídeo de hoje foi pensado com o máximo de respeito aos autores envolvidos, às organizações envolvidas e seus legados. Ninguém cria uma organização imaginando que vai dar tudo errado. Mas é importante deixarmos claro algumas responsabilidades. Respeito zero aqui apenas por aqueles que brincam com os sonhos dos outros, zumbam do suor, do esforço e da sua determinação, lucram às custas do trabalho duro de outras pessoas, descumprindo acordos, quebrando a confiança em um cenário tão valente como o nosso. Portanto, LQNos e LQNas autores, obrigado pela confiança, eu vou dar o meu melhor para ser digno dela. Este não será o último vídeo sobre isso, eu pretendo fazer muito mais vídeos orientados a esse tema, e esse conteúdo é baseado na minha experiência pessoal e principalmente em conversas recentes com nomes grandes e experientes na área. E eu tô falando aqui de editores e autores, tá? Vamos com tudo, venham comigo para a relação autores e editoras no quadrinho nacional. Então vamos nessa, pessoal. Agora, de começo, eu pretendo abordar macrotópicos que dizem respeito a essa relação autor versus iniciativas no geral, tá? E vocês já viram como que eu me refiro, né? Grupos, coletivos, editoras, revistas, estúdios. Isso é porque, na minha experiência pessoal nesse nosso cenário, desde a Manga Pride, há 15 anos atrás, e até hoje mais aprofundado na LQN, nós já vimos e já lemos várias e várias de cada uma dessas aí. E o que isso quer dizer? Essas iniciativas flutuam entre características mais profissionais, vamos dizer assim, uma estrutura, departamentos editoriais, marketing, vendas, uma comunicação mais direta, mais assertiva, mais orientada ao produto, à venda, aos números nas redes sociais, e outras menos profissionais, mais sonhadoras, mais próximas, aquela galera que compartilha experiências, que a troca é até mesmo sobre a vida pessoal, os seus problemas pessoais, aquela galera que dá conselho, que muitas vezes até mistura amizade e negócios. Mas e aí? Qual a certa? Qual é a que você deve se aproximar? Qual é a mais segura para você construir a sua jornada? Qual delas é certeza que você vai alcançar os seus objetivos? Pois é, aqui a gente vive falando sobre grandes marcas, grandes editoras, grandes portais de notícias nerd que deveriam se arriscar mais em direção aos quadrinhos nacionais. Separem 5% dos artigos que vocês escrevem no blog de vocês para o quadrinho nacional. Separem 5% do lucro de vocês para publicarem um sucesso nacional. A real, galera, é que nesse nosso mundo, sem um ecossistema firme, forte e estabelecido para todas essas engrenagens, autores, editoras, vendedores, distribuidores, etc., não tem resposta certa. Não tem qual é a iniciativa certa que você deve se aproximar. Todas elas têm seus prós e contras. Por um lado, a iniciativa profissa consegue oferecer um valor agregado ao produto, marketing, bons números nas redes, propostas atrativas para autores que furaram a bolha e conseguiram o sucesso. Ela não tem freios que impeçam o seu crescimento. Ela faz o que empresas precisam fazer para crescer, conseguem licenças internacionais e muito dinheiro entra. Agora, se algo der errado, não existe um vínculo além do contratual e ela não terá ninguém que a defenda. Você, autor ou autora, que está numa dessa, sabe do que eu estou falando. Por outro lado, a iniciativa mais sonhadora
o fato de se tratarem como uma família, não aquela família corporativa não, nada disso, aquela de brother mesmo. Tem uma proximidade em tempos difíceis que faz com que as pessoas lutem juntas. É o real significado de vestir a camisa, não o corpo. Se divertir fazendo quadrinhos com seus amigos. Agora, será que abrir mão do lucro para lançar gibis desconhecidos é a parada? Você, autor ou autora que tá numa dessa, sabe do que eu tô falando. Nenhum deles é o certo ou o errado. Você que precisa refletir sobre qual delas faz mais sentido para você, pro seu momento de vida agora. Vale a pena arriscar um ou outro? E se tudo der errado? Olha, se tudo der errado, você vai continuar aí. O seu quadrinho vai continuar aí. E quer saber? A LQN vai continuar aqui também, tá? Ou então até mesmo parar para refletir se tudo isso não é algo passageiro, é ou não é? Um dia você tá de um jeito, um dia você tá de outro, e assim vai vivendo. Agora, e quando tudo dá errado? E bom, dá errado do jeito errado, se é que você me entende. Deixa eu te ajudar. Pense em uns temas tristes, bizarros, onde, hipoteticamente, apesar de tudo, as pessoas não tiveram má intenção. Decisões muito mal tomadas, falta de comunicação, dá um passo maior do que aquela organização poderia encarar, e também pense em alguns temas que, hipoteticamente, as pessoas tiveram má intenção. Pense em, tipo, falsidade ideológica, falta de transparência. Falta de transparência não, mentira mesmo, corrupção. Não repassar o dinheiro das vendas para os autores, por exemplo. Cada tema escabroso que a gente já viu por aí, bora tentar alertar vocês sobre algumas coisas do tipo. Quem sabe vale a pena você ficar ligado, independente da sua decisão, por uma iniciativa mais profissa ou uma iniciativa mais sonhadora. É indiferente. E ó, não é a primeira vez que a LQN vê algo com traços parecidos a esses que eu falei não, tá? Nós já vimos algo do tipo em relação a uma revista chamada Agatha no passado. Vocês se lembram? Do Estúdio Arcano? O que aconteceu? Qual parte dessa história terrível contada aos pedaços pela comunidade é a verdadeira? Os autores foram lesados? Alguém ganhou muito dinheiro às custas desses autores? Buscando saber mais informações, quanto mais eu procurava, mais estranha ficava essa história. Olha, eu considero essa uma das histórias mais esquisitas que a LQN já presenciou. Uma iniciativa que surge, lança 3 edições físicas em um intervalo de menos de um mês e então some sem deixar vestígios, sem deixar uma resposta para toda a comunidade, para todas essas perguntas que eu fiz. E bom, vamos falar também sobre o que tem rolado sobre a Indivisible Press nos últimos tempos. Apesar de existir pessoas legais que queiram fazer algo legal, elas administraram tudo de um jeito muito errado. Quadrinhos produzidos há 2 anos que ainda não foram entregues, quadrinhos produzidos na FIC do ano passado que apoiador não recebeu ainda. Olha, eu mesmo, pessoalmente, tive 2 problemas com o editor. Eu apoiei um dos projetos que eu via sendo lançado e vendido por aí, sem nenhuma informação para os apoiadores. Aquilo ali me deixou profundamente chateado. E bom, todos os outros relatos recentes da Yara de 48 km, do Levi de Pillow Talks e corroborados pelo Heitor de Lampião são de partir o coração quando a gente fica sabendo da falta de comunicação por parte da Indivisible. Não dar satisfação é o pior dos caminhos. Tudo isso é muito, mas muito triste mesmo. E galera, qual é o cuidado que nós temos que tomar em um momento como esse? Cuidado para os haters não demonizarem qualquer editora com um projeto forte de quadrinho nacional. Não deixem que a narrativa de que isso é uma característica do nosso ecossistema dê frutos por aí, porque definitivamente não é. Quando a gente perde espaço para publicar quadrinho nacional, é sempre ruim. E quanto mais nós conhecemos, mais nós vemos caras incríveis com histórias inabaláveis como a Harmon Editora, como a Editora Cras, e agora mais recentemente como a Shonen West, como o Coletivo Cachimbau, entre zilhões de outras Brasil afora, mas nós temos a certeza de que o certo a se fazer é lutar por todas essas bravas editoras que estão por aí fazendo história. Então, ó,
no fim das contas, meus LQNos e LQNas autores, comunicação é a parte essencial de uma iniciativa, seja ela qual for. Esse é um tema que eu quero me aproximar mais, dada a demanda de vocês por ele, né? Então aguardem aí vídeos bem aprofundados sobre coletivos, revistas, editoras, etc. Os sérios, que trabalham duro e que estão fazendo o seu melhor pelo quadrinho nacional. E bom, considere se tornar um membro aqui do nosso YouTube. Ó, até o final do mês nós teremos novidades para os membros do nosso YouTube, viu? Vídeos sobre a produção de conteúdo da LQN no mês, notas para os quadrinhos que nós lemos lá nas nossas lives, tudo orientado para aquele mês que nós atravessamos. Caso não seja possível, deixe um like, deixe um comentário e, se você achar justo, se inscreva no canal e considerem também se tornar apoiadores lá no nosso Apoia-se. Nós temos várias categorias com recompensas bem legais e a partir de R$1 você consegue ajudar esse canal a perseverar. Esse YouTube e todo o conteúdo da LQN só existe graças aos nossos heróis apoiadores lá do Apoia-se. Sem eles nós não seríamos nada. Muito obrigado por ficarem até aqui e até a próxima.